Olá, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a fase da vida, em especial sobre a criança, que é a fase em que vocês estão vivendo no momento, tá bom? E o que vem a ser criança? Ser criança é bem mais do que ser pequenininha, ter pouca idade. Ser criança é poder brincar, ser criança é poder ter uma boa alimentação. Ser criança é estudar e aprender várias coisas legais. Ser criança é também ser cuidada por uma família, porque a criança, ela não consegue, cuidar sozinha, morar sozinha. Então, a criança precisa de uma família para ser cuidada, tá certo? Nós vamos falar sobre um estatuto que existe no nosso país, que é o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que esse estatuto fez? Ele vem proteger, ele foi criado para proteger tanto a criança quanto o adolescente, certo? Para que, tia, esse estatuto foi criado? Para que eles possam viver em condições dignas, tanto de saúde, quanto de liberdade, tá certo? Quanto de respeito. Então, esse estatuto vai proteger a criança. E o que ele vem dizer mais? Que a criança tem o direito a ter um lar para morar. A criança precisa ter uma família para morar. Essa família pode ser natural, que é a família quando a gente nasce da barriguinha da mamãe, tá certo? Ou essa família pode ser adotada, não importa. O importante é que essa criança consiga ter uma família, tá certo? Essa criança precisa também ter uma boa educação de qualidade, para que vocês possam aprender direito. Então, esse estatuto está de olho, certo? Se a criança está aprendendo direito ou não, certo? Se a gente está transmitindo uma boa educação para vocês, tá certo? A criança tem direito a ter uma saúde digna, uma saúde boa. Porque quando a criança ficar doente, tem que ter hospitais para as crianças poderem se cuidar, tá certo? A criança tem direito ao lazer, um lugar para ela brincar, para poder se divertir. Então, esse estatuto vem trazer para a criança aquilo que ela precisa. A criança, ela não consegue fazer as coisas sozinha. Ela precisa de um adulto. Então, por isso que esse estatuto veio, para poder proteger a criança, para que a criança possa estar protegida. A criança, ela não pode trabalhar, tá certo? Então, esse estatuto também vem dizer, criança, por isso que ele diz? Que a criança precisa ter uma boa educação, ter saúde, ter várias outras coisas, mas a criança, ela não pode trabalhar. A criança, ela também não pode morar na rua, mas infelizmente a gente vê, que existe várias crianças e adolescentes morando em rua, mas o estatuto, ele não permite que essas crianças morem na rua. Infelizmente não existe casa, não existe lugar como abrigo para todas as crianças, tá certo? Mas o que ela pode fazer, o máximo que esse estatuto pode fazer, juntamente com o Estado, com o lugar onde nós moramos, certo? Com os governadores, é criar lugares para que essas crianças saiam da rua e fiquem nesses abrigos, Nós temos o exemplo de um abrigo lá próximo da nossa escola. Então, essas crianças que vivem na rua, eles conseguem, tentam, tirar essas crianças da rua, colocar no abrigo e ali naquele abrigo aquelas crianças ficam esperando alguma família para ir lá e adotar essas crianças, tá certo? Então eles conseguem proteger essas crianças, para que as crianças não entrem no crime, não vá para as drogas, tá certo? Então, de alguma forma,
esse estatuto, ele protege a criança. Então, entendam, a criança, ela precisa ser protegida, seja pelo estatuto, mas também precisa ser protegida pelos pais, pelos familiares, pelos adultos, certo? A gente precisa dar maior atenção para vocês, precisamos cuidar de vocês direito, tá certo? Para que vocês possam crescer e ter todas as condições para poder sobreviver. Porque imagina só, uma criança que não tem uma boa alimentação, ela vai crescer saudável? Não vai. Se a criança não cresce saudável, se não tiver um hospital bom para cuidar da criança, essa criança vai ver? Não vai sobreviver. Então, por isso que esse estatuto vem criando essas leis, tá certo? Para que vocês possam estar protegidos, tá certo? Possam estar bem guardadinhos, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre um outro assunto rapidinho, tá certo? Para vocês fazerem atividade, tá bom? Que é sobre a paisagem. Nós já aprendemos que existem duas paisagens, tanto a paisagem natural quanto a paisagem modificada. Vamos lembrar da paisagem natural? A paisagem natural é aquela paisagem onde nós podemos ver somente a natureza, não tem nada criado. O que é que a gente consegue ver na paisagem natural? Árvores, plantações, montanhas, certo? Então é tudo natural. Rio. Tia, não tem nenhuma casa? Não. Na paisagem natural, não. Só existe a natureza. Nós só podemos perceber na paisagem natural as naturezas, as plantas, os animais, tá certo? Os rios, as montanhas, tudo isso faz parte da paisagem natural. Existe a paisagem natural? Ainda existe, tá certo? A gente consegue ver mais um pouquinho dessa paisagem natural no campo, né? Lá no interior. Aqui na cidade é diferente. Na cidade a gente já consegue perceber a paisagem. Paisagem é aquilo que eu olho, que está à minha volta e que eu percebo. Eu estou vendo a paisagem. Olha que paisagem linda, né? É aquilo que eu vejo que está à nossa volta, que está criado, que foi construído, tá certo? Então, a paisagem modificada, ela modifica o lugar que era ali natural, certo? E o que é que acontece? Ali a paisagem está natural, não existia casa, e o que é que acontece? As pessoas vêm e começam a construir. Constrói casa, constrói ponte, a depender, né, da situação, constrói apartamentos, constrói padaria, lojas, certo? Supermercado, vai construindo ruas, tá certo? Avenidas. Então, essa paisagem deixa de ser natural, aquilo que não tinha nada construído, e passa a ser modificado. O homem foi lá e modificou aquela paisagem. E essa paisagem modificada, a gente consegue perceber onde nós moramos, né? Que em todo lugar que a gente vê árvores, sim, porque a gente precisa, né, da respiração, né? Da árvore, do vento da árvore, mas a gente vê muitas casas construídas, padarias, muitas coisas. Então, esse lugar, o lugar em que nós moramos, estamos morando, ela é uma paisagem modificada, porque mudou aquele lugar, tá bom? Qualquer dúvida, vai lá no livro, dá uma olhadinha na página, tanto na página 28 e 29, quanto na página 150 e 151, porque o assunto está bem facinho. Dá uma olhadinha lá, tá certo? Qualquer dúvida, volta ao vídeo para vocês entenderem um pouquinho, tá certo? Por hoje é só, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.